2 norte-coreanos foram capturados no fronte de guerra, segundo o próprio Zelensky. Horas depois, a informação foi confirmada também pela Coreia do Sul. Tanto a Ucrânia quanto a Coreia do Sul afirmam que 12 mil norte-coreanos lutam na região de Kursk contra a Ucrânia em defesa da Rússia. Aliás, sobre a região de Kursk, o Zelensky deu uma resposta numa entrevista jornalística do porquê a Ucrânia atacou esta região em termos militares e fez uma incursão terrestre nesta localidade, uma resposta muito curiosa que nós iremos discutir aqui. Na foto aí nós visualizamos justamente documento atribuído aos norte-coreanos que lutam pela Rússia contra a Ucrânia na região de Kursk, conforme nós estamos aqui mencionando. Aliás, hoje é dia 12 de janeiro de 2025. A grande questão que nós iremos tratar aqui no vídeo de hoje, conforme nós vemos no nosso slide, é por que a Ucrânia atacou Kursk, na região no interior do território da Rússia, conforme o Deep State, que é um mapa, ou melhor, uma instituição que faz os mapas do fronte de guerra, enfim. A Ucrânia hoje ocupa em torno de 415 quilômetros quadrados dentro da região da Rússia, na localidade de Kursk. Nós temos então outro tema a ser abordado aqui, os soldados norte-coreanos, enfim, e uma grande interrogação a respeito de sua origem. Será que tais soldados seriam de origem tuvana? Ou seja, eles são da região oriental do interior do território da Rússia? É uma pergunta que alguns fazem. Claro, aqueles que criticam a Ucrânia no contexto da guerra, mas é um questionamento razoável, nós já falamos isso aqui em outros momentos. Temos ainda um plano de reconstrução da Ucrânia, segundo a ONU, e uma estimativa de 2,2 bilhões de dólares. Além, claro, de um número bastante expressivo de ucranianos que tiveram que migrar e fazer movimentos no território por conta da guerra, que são os deslocados internos. Vamos tratar deste assunto. Outro tema importante também é a grande tensão crescente, inclusive, entre Robert Fico, governante da Eslováquia, e o Zelensky, o governante da Ucrânia, de modo que Robert Fico chama o Zelensky de mendigo. Nós temos ainda outro tema a ser abordado, as sanções impostas por Biden e quais seriam os objetivos das sanções dos Estados Unidos contra a Rússia no atual momento. E, por fim, alguns ucranianos e sua rendição na região de Kurahovo, enfim. Antes de avançar, eu vou pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Pessoal, então nós temos aqui por que a Ucrânia invadiu a Rússia, atacou o território russo, e sobre este tema eu quero trazer esta informação aqui, muito importante para que nós percebamos. Nós temos aqui o mapa do território da Ucrânia, conforme nós sabemos, o Mundo no Mapa é a característica do nosso canal, trazendo os mapas a fim de nós entendermos em maior profundidade a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, tal, bem como os demais temas de geopolítica que aqui nós tratamos, enfim. Aliás, notem vocês, o fronte de guerra, conforme nós sabemos, é aquele lá, né? Quando nós observamos que a Rússia ocupa uma parcela considerável no interior do território da Ucrânia, este outro mapa aqui. Mas eu quero que nós observemos as declarações do Zelensky a respeito de Kursk. Vejam só, aqui nós temos o território de Sami e o território de Kharkiv. Estes dois territórios aqui, no norte da Ucrânia, fazem fronteira com a Rússia. Nesta região nordeste da Ucrânia, na região nordeste da Ucrânia, nós temos ali as regiões de Belgorod e também a região de Kursk. Então aqui nós temos Belgorod e aqui nós temos a região de Kursk, enfim. Agora, qual que é a grande discussão? Se os soldados da Coreia, aliás, se os soldados da Ucrânia não estiverem presentes aqui nesta região, como é o caso que nós acompanhamos, o saliente, a presença de soldados
da Ucrânia dentro do território da Rússia, nós teríamos, caso não houvesse esses soldados nesta região, uma ofensiva russa pesada na região de Sami e também na região de Kharkiv, e estes soldados teriam ocupado uma parcela significativa, uma porção importante do território de Sami e também de Kharkiv nas declarações do próprio Zelensky. É curioso isso, porque em outros momentos a gente havia mencionado a respeito da presença dos ucranianos na região de Kursk, porque nós temos a Ucrânia interessada em demonstrar força diante da eleição do Donald Trump, ou do possível, eleição do Donald Trump, conforme nós sabemos, ou mesmo ainda ter um território para permuta, para trocar com os territórios que a Rússia ocupa hoje na Ucrânia, conforme ali um acordo de cessar-fogo e paz, enfim, ou ainda também o objetivo da Ucrânia seria desviar tropas russas para esta região, a fim de enfraquecer a posição russa em outros frontes, em outras localidades, em Zaporizhia, em Donetsk, que seja. Nós falamos disso aqui, inclusive, após um mês da Ucrânia estar presente na Rússia, em Kursk, enfim, nós vimos as declarações do Syrsky, que é o Oleksiy Syrsky, que é o chefe das Forças Armadas da Ucrânia, tratando do porquê invadir Kursk, enfim, e dizendo coisas semelhantes ao que nós abordávamos aqui no nosso canal. Entretanto, nós temos uma nova perspectiva, segundo o Zelensky. Nós temos aqui, que aliás há uma acusação de que os ucranianos perderam 50 mil soldados nesta região. Aqueles que analisam em crítica a Ucrânia trazem esse número bastante elevado. Nós já tratamos aqui do quanto esse tema do número de soldados que foram abatidos, enfim, é um assunto sempre muito controverso, enfim. Então é feita a pergunta para o Zelensky neste sentido, de que houve as baixas, enfim, ucranianas, e a resposta do Zelensky foi a seguinte, a operação de Kursk salvou centenas de milhares de ucranianos. Ela nos ajudou muito. Então, salvar centenas de milhares de ucranianos é algo bastante curioso. 100 mil é centena de milhares, não centenas. Então, pelo menos 200 mil ucranianos foram salvos com esta operação em Kursk, segundo Zelensky, não é? Caso contrário, a Rússia teria atacado Sami e Kharkov, que são aqueles oblasts que eu estava observando com vocês aqui, não é? Que hora é chamado de Kharkiv ou de Kharkov, o que, aliás, o K e o H no idioma ucraniano parece que a sonoridade é Kharkiv ou Kharkov, enfim. Não é o nosso caso aqui, não é essa peculiaridade da língua. Enfim, então, segundo Zelensky, foi um sucesso esta operação em Kursk, mas não foi uma ocupação. Não precisamos do território deles. Então, Zelensky dizendo a respeito de não precisar do território de Kursk, mas sim conter a Rússia para que ela não atacasse as regiões do norte da Ucrânia, de Sami e de Kharkov, enfim. Agora, se as Forças Armadas da Ucrânia recuar nesta região de Kursk, olha só, a força de 60 mil homens da Rússia, então a estimativa é de que pelo menos 50, 60 mil homens da Rússia estão fazendo a contraofensiva nesta região de Kursk e retomando ou buscando retomar os territórios conforme nós observamos. No caso, 60 mil homens da Rússia lançaria uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia desde lá, segundo informações do Washington Post. Autoridades ucranianas acreditam que, se as tropas recuarem na região de Kursk, os 60 mil soldados russos que Kiev diz estarem estacionados na região entrarão em território ucraniano e tomarão mais terras. Então, de certa maneira, o que a Ucrânia está afirmando é: nós fizemos a invasão no território da Rússia, não porque queremos o território russo ou precisamos do território russo, enfim, mas para salvar os ucranianos. E, além disso, se a Ucrânia perder esta região, certamente também perderá, porque a Rússia irá invadir os territórios de Sami e também de Kharkiv, conforme as informações do próprio Zelensky. Outros temas a serem abordados na sequência: essa questão dos soldados norte-coreanos,
e o questionamento a respeito de sua origem, se são ou não são tuvanos, enfim. Bem, o fato é que pelo menos 1.000 soldados norte-coreanos foram abatidos nesta região, segundo a Ucrânia, o Pentágono, segundo a Ucrânia, 3.000, né? Aí nós temos a fotografia, nós tratamos a respeito dessas fotos aqui ontem, não é? Dos soldados, eventualmente, que foram capturados nesta localidade, dada a expressão facial, não é a expressão facial o nome correto, não é o fenótipo desta população. Alguns discutem que talvez a origem destes soldados seja a região de Tuvan, no interior do território da Rússia Oriental, e não necessariamente norte-coreanos. Inclusive, o nome de um dos soldados é Antonov, conforme se divulgou esta informação. Vamos acompanhar, mesmo porque, segundo a Ucrânia, segundo o próprio Zelensky, estes soldados irão, como foi a questão ali, esses soldados irão conversar com a imprensa, enfim, vamos acompanhar esta conversa, esta entrevista, enfim. Agora, outros temas aqui, o plano de reconstrução para a Ucrânia, segundo a ONU, e a discussão sobre a necessidade de 2,2 bilhões de dólares para a Ucrânia nesse processo. Vejamos, inclusive, as informações a respeito dos números da Ucrânia e, na sequência, por que as sanções dos Estados Unidos agora contra a Rússia. Vejamos. Primeiro, sobre a ONU. Então, segundo a ONU, 6,3 milhões de ucranianos, 6,3 milhões de ucranianos estão hoje fora da Ucrânia, enfim. Então, um número bastante elevado, né? No país existem 3,7 milhões de deslocados pela guerra, que forçou 1/3 da população a fugir de suas casas, incluindo mais da metade das crianças ucranianas. Isso aqui é uma tragédia inominável em termos de nação, de país, enfim. Então, soma aí 6,3 milhões, melhor dizendo, de refugiados, que seriam aqueles que foram para a Polônia, a própria Bielorrússia, a Rússia, enfim, bem como a Eslováquia, a Hungria tal, e outros países europeus, um número bem expressivo, e por sua vez 3,7 milhões de deslocados, ou seja, pessoas que saíram provavelmente do leste e foram para o oeste, se direcionando em direção às províncias centrais da Ucrânia, como Poltava, ou mesmo ocidentais da Ucrânia, como Lviv. Ou seja, muita gente se movimentando no interior do território da Ucrânia, mas não saindo da Ucrânia, enfim. Tá? Um número bastante expressivo, 10 milhões de pessoas afetadas diretamente pela guerra e tendo que se deslocar por causa da guerra, enfim. Os dados sobre o conflito destacam ainda a redução de 30% de empregos que havia antes da invasão russa, além da alta de impostos e falta de fundos. Registram-se frequentes cortes de eletricidade devido aos ataques à infraestrutura energética, trazendo impactos certamente negativos para a economia da Ucrânia e empobrecendo, infelizmente, a população. No caso aí, a questão da falta de energia, enfim. Só para dar um exemplo e fazer refletirmos por comparação, em São Paulo, no último ano, mais ou menos nos últimos 12 meses, houve chuvas torrenciais que acabou afetando a distribuição de energia. Em algumas regiões ficamos 25 horas, 30 horas, 3 dias, uma semana sem energia em algumas regiões, isto na cidade de São Paulo. Isto leva a uma discussão a respeito da capacidade das empresas que produzem energia, transferem energia, enfim, tratam com essa infraestrutura. E o impacto é negativo na cidade, tá certo? As pessoas perdem eventualmente a compra do mês na geladeira, enfim. É claro, a questão climática é diferente e o modo de armazenar alimento, enfim. Mas o fato o impacto é negativo. Agora imagina, no meio da guerra, e constantemente nós temos problemas em relação à energia por conta de afetar a infraestrutura de energia do país o tempo todo, como a Rússia busca atingir no contexto da guerra, conforme nós observamos, enfim. Então, impacto bem negativo na economia e na vida da sociedade, enfim. Certo? Outro assunto aí a respeito das sanções. Recentemente nós tivemos as sanções contra a Gazprom e também a Rússia, feito pelos Estados Unidos. Segundo Biden, as últimas sanções contra a indústria de petróleo e gás da Rússia podem aumentar o custo da gasolina nos Estados Unidos. E
em até 3 centavos por galão, mas ter um impacto muito mais profundo na capacidade da Rússia de continuar agindo como está na condição de guerra. Aliás, o próprio Zelensky disse que era um golpe contra a Rússia na sua capacidade de guerra contra a Ucrânia. Então, o Zelensky, no caso a Ucrânia, apoia as sanções contra a Rússia. Aliás, a Ucrânia acha que as sanções ainda são poucas. Declarações de Robert Fico, governante da Eslováquia, está pé da vida com o Zelensky, conforme nós observamos. Pessoal, antes de avançar, eu vou te convidar a fazer parte da nossa comunidade geopolítica. Você que gosta de geopolítica, quer aprender em profundidade. Ou então, você pode também adquirir o nosso material de estudos. O link está na descrição do nosso vídeo. E ter um material excelente para estudar geopolítica. Dê uma olhada. Adquira o material, ajude também dessa maneira o canal aqui, onde nós analisamos a questão da geopolítica, enfim. Vejam só, nós temos então declarações do Roberto Fico, que está pé da vida com o Zelensky, falando poucas e muitas, conforme nós vemos aqui a declaração. Em uma entrevista, ele disse o seguinte, não estou aqui para andar de mãos dadas com o Zelensky. Ele está correndo pela Europa apenas implorando e chantageando, pedindo dinheiro aos outros. É hora de acabar com isso, disse ele. Ou seja, o Roberto Fico está xingando o Zelensky de chantagista e de mendigo, tá? Justamente por conta da necessidade ucraniana de apoio diante da guerra contra a Ucrânia. Aliás, há uma promessa dos países europeus, dos Estados Unidos, em apoiar a Ucrânia. E o Zelensky busca esse apoio, não é? Todos os dias, conforme nós observamos, enfim. Por fim, para concluirmos, a última informação aqui do vídeo de hoje, a questão de Kurakhove. Nós falamos ontem sobre o avanço russo na região de Kurakhove, no interior do território da Ucrânia, e, eventualmente, a partir de Kurakhove, a Rússia pretende avançar para outras localidades da Ucrânia, enfim. Mas o fato agora nem é esse. Ontem nós falamos sobre a resistência ucraniana na região de Kurakhove, soldados ainda no interior da região, por mais que seja dada como conquistada pela Rússia, uma resistência ucraniana nesta região. Agora, outras informações, mais tarde, no dia de ontem, deram conta de que os soldados nesta região teriam sido capturados como prisioneiros de guerra em decorrência de se renderem. Vamos continuar acompanhando, talvez nos próximos dias, mais informações desta presença de soldados ucranianos em Kurakhove venha e nós trataremos aqui, sem dúvida. No mais é isso. Bons estudos, conforme sempre abordamos com vocês aqui. Respeite a geografia e divulgue o nosso canal às pessoas que gostam de geopolítica. Respeite a geografia, até mais. Tchau, pessoal.